Alunos, sejam bem-vindos a mais essa videoaula sobre textos para meios virtuais. Nessa videoaula a gente vai falar sobre redação para intranets, né? Como escrever para portais corporativos. O conteúdo dessa videoaula, ele é baseado no livro de Bruno Rodrigues, Web Writing, Redação para Mídia Digital. Então vamos lá, será que existe mesmo um web writing específico para escrever portais corporativos? O autor diz que sim, né? E todas as dicas que estão por trás dessa escrita para intranets, elas estão em volta de um atributo único, que é típico de redes internas. E qual que é esse atributo? A gente tem que saber que a gente está lidando com um ambiente de limites bem demarcados, onde desde o início a gente já sabe o número de usuários, a gente já tem os seus dados, já tem uma boa noção do que esse público deseja, né? E se a gente tiver alguma dúvida, basta a gente ir até a seção ou o departamento que aquela pessoa trabalha ou ligar para aquela pessoa e discar um ramal interno, né? Digamos assim. Por isso, o web writing, ou a forma de escrever para esses portais que leva em conta não só o texto, mas também todas as outras possibilidades de informar, como vídeos, imagens, áudios, tudo isso deve ser adaptado a esse ambiente restrito, o que torna, de certa forma, o ato de escrever para portais corporativos uma atividade um pouco mais simples do que redigir para uma web toda, né? Que na web a gente tem só uma noção de quem vai acessar o nosso conteúdo. E esse quem provavelmente vai ser imensamente superior do que um público de uma rede interna. Então, para a web, informações valiosas que, em última instância, servem para o desenvolvimento da companhia ou da empresa no mercado, nos portais corporativos existem dados que podem atrapalhar o dia a dia dos empregados. Então, a gente tem que saber o que é publicável para a web e o que é assunto para portal corporativo. Quase todos os tipos de assuntos, mas a gente tem que saber a melhor maneira de veicular esse assunto dentro de um portal corporativo. Isso vai afetar diretamente os processos da empresa. Principais pontos. O primeiro deles, na hora de escrever para uma intranet, é consultar os veículos impressos ou os veículos internos mais tradicionais, como, por exemplo, os house organs, que são os jornais das empresas, né, os jornais das corporações. A gente não tem que tentar inventar a roda, né? O ponto-chave é saber falar a língua da empresa e provavelmente essa língua ou essa linguagem vai estar lá nos house organs que circulam pela empresa, que são produzidos, né, por essa própria empresa. Então, consultar veículos internos é muito importante. Ao folhear esses veículos internos, a gente vai ter uma lista básica de terminologias, de detalhes básicos, como, por exemplo, como que a empresa se autodenomina, se a empresa se chama de corporação, de companhia ou de empresa, até a maneira com que ela se refere a algumas expressões. Por exemplo, nessa empresa usa-se conference call ou usam de reunião à distância, ou então videoconferência, como que essa empresa usa determinados termos, né, para a gente usar também esses termos na hora de escrever na intranet. Além disso, agências de conteúdo, agências de comunicação que produzem os house órgãos, elas fazem pesquisas sobre os assuntos tratados nessas edições. E esses assuntos, eles podem servir de base para a gente saber o que a gente vai tratar com mais profundidade ou não nos portais corporativos. Outro ponto importante é aprender a falar as várias línguas da empresa. Cada área dentro da intranet vai falar um dialeto dentro da linguagem daquele setor da empresa. Então, a gente tem que ter familiaridade com as terminologias, com os conceitos usados naquela empresa como um todo, mas saber falar também a língua dos diversos setores, porque essas informações vão estar setorizadas dentro da intranet. Então, a ideia é fazer chamadas individuais. Essas chamadas, elas vão destacar alguma coisa importante naquele dia ou na semana, e cada uma dessas chamadas individuais vai vir dentro da área do portal corporativo relacionada àquele setor. O autor diz que colocar no liquidificador todos os dialetos e tentar tirar um denominador comum é impossível. Então, o truque é fazer essas chamadas individuais.
A gente precisa também estar atento ao mundo lá fora. A gente não pode cair na tentação de esquecer que existe a internet, né? Não é porque a gente está escrevendo para a intranet de uma empresa que a gente vai ignorar o mundo lá fora. Até porque os assuntos que estão na internet podem ser de interesse das pessoas daquela empresa. Então, vamos ver a seguir os pontos principais da redação online e os destaques fundamentais de um website que não devem faltar nos nossos checklists quando a gente está escrevendo, seja um site da web ou a intranet. A gente tem que pensar na arquitetura da informação. A gente tem que oferecer dados e serviços de bandeja e não complicar a estrutura editorial da nossa intranet ou do nosso site. Sempre deixar à mostra a entrada para documentos mais importantes para os empregados da empresa ou qualquer informação essencial para o dia a dia da empresa. Tudo que não for tão essencial vem depois. Então, a arquitetura da informação significa distribuir a informação de forma com que aquilo que for mais importante venha primeiro, para a pessoa encontrar mais fácil. A gente também tem que dar visibilidade. A gente tem que saber tudo o que está acontecendo dentro da empresa para noticiar aquilo na nossa intranet, para dar visibilidade às ações dos gerentes ou às ações dos próprios funcionários. E a gente vai contar com a ajuda do design para criar ícones dentro do site, para a gente diferenciar os setores e para a gente dar mais visibilidade para aquilo que é mais novidade, para aquilo que é mais importante. A gente também tem que ficar atento à navegabilidade, descascar a cebola, né, digamos assim, agrupar assuntos que são mais ou menos do mesmo tema e separá-los de outros. Distribuir o conteúdo de uma forma que a navegação dentro da intranet seja tranquila, assim como é uma navegação de um site. E a gente tem que ter também objetividade, é o item principal de todo portal corporativo. A ideia é não enrolar, não se estender, ser claro, breve, objetivo, quando é possível, né? Às vezes a informação daquela empresa que é importante para determinado funcionário, ela não é tão breve assim. Ou seja, a gente vai dar ao empregado, aquela pessoa que está acessando a intranet, exatamente o que ele quer e nada mais do que isso. A gente tem que ficar atento também com o design da nossa página, né? A gente não vai fazer isso, mas a gente vai ter o auxílio do design da página. A gente tem que pedir para ele usar e abusar de ícones ou de divisões no nosso site para que o site fique mais chamativo, o mais bem estruturado possível e que a gente tenha ícones, por exemplo, para destacar chamadas, né? Que a gente tenha possibilidade de chamar a atenção do nosso usuário para os assuntos mais importantes. A gente pode usar também muito da tecnologia. Por exemplo, um recurso tecnológico que redatores da intranet usam muito é o pop-up. Quando abre um pop-up na internet, a gente nem quer ver, né? A gente deleta logo ou põe para bloquear. Mas na intranet ele é importante porque quando a gente tem uma informação que tem que ser dada na hora para o funcionário, uma janelinha ali piscando na frente dele vai funcionar. Para quem não sabe, o pop-up é a janela que abre no navegador quando a gente visita uma página e ele é usado pelos criadores do site para abrir alguma informação extra ou como meio de propaganda. A gente tem que também ficar atento para a criatividade e não se empolgar, não ser tão criativo assim. Usar essa criatividade com parcimônia. Por que isso, gente? Porque é um portal corporativo, né? E é uma ferramenta de trabalho, ou pelo menos deveria ser. É preciso ficar atento também à ortografia. Reler várias vezes, porque a gente vai estar na linha de tiro de, às vezes, centenas de funcionários de uma empresa. Então, a gente tem que revisar 1000 vezes antes de publicar. Se a gente tiver acesso a um revisor, ótimo. Essas foram as dicas, né, para a gente pensar como estruturar uma intranet. E para o Bruno Rodrigues, a gente não tem que parar por aí, até porque a internet é um ambiente só, por mais imenso que ele seja. Mas os portais corporativos, eles são incontáveis ambientes que se diferem entre si. O que ele está querendo dizer aqui? Que a gente tem que entender a cultura da empresa para a qual a gente está escrevendo para a intranet e cada empresa é diferente uma da outra, então a gente tem que saber como
disponibilizar esses conteúdos, que linguagem falar naquela empresa. Às vezes vão ser várias linguagens diferentes para públicos diferentes de uma mesma empresa, então não é tão fácil assim. Então essas foram as dicas básicas, né, retiradas do livro do Bruno Rodrigues sobre redação para a intranet.